Muita gente tem comparado as revoltas do mundo árabe à redemocratização da América Latina durante os anos 80. Eu acho que essa é uma comparação válida, porque essa era exatamente a situação da América Latina em meados e finais dos anos 80. Ou seja, sociedades em que a economia havia estagnado, as condições de vida da população elas eram bastante ruins e não havia a possibilidade das pessoas alterarem essa situação em função do fato de que não havia democracia. Elas não podiam protestar, elas não podiam eleger os seus governantes e uma onda de protestos, de manifestações populares tomou conta da América Latina, do Brasil com as diretas já, da Argentina com o movimento pela redemocratização, do Uruguai e assim por diante. Bom, o que existe de específico nessas diversas manifestações, nessas diversas relações? As especificidades são muitas. A situação de cada país é bastante diferente. O que há de comum é que em praticamente todos eles os governantes eram os mesmos há 20 anos. Ou se não era o mesmo governante, ele era filho do governante, como no caso da Líbia. Agora, existe um caso específico que está colocado aí, que é o caso da Líbia. Como vocês viram aqui pelos dados, né, a Líbia tem o melhor IDH do mundo árabe e o melhor índice de Gini, ou seja, o que significa? Que a Líbia, dos países árabes, é o menos desigual do ponto de vista econômico. Por outro lado, ele é um dos países, para quem leu, por exemplo, o último número do Le Monde Diplomatique, fica claro ali, que a Líbia é um dos países onde o espaço de manifestação democrática é dos mais restritos do mundo árabe. Ou seja, os sindicatos não estão legalizados, não existem partidos políticos, não existem eleições regulares e basicamente todos os órgãos de poder da Líbia são nomeados a partir da família do coronel Gaddafi. Bom, o que acontece além disso? Que apesar da Líbia ter indicadores econômicos e sociais melhores no mundo árabe, a taxa de desemprego na Líbia ela é elevada. E isso é um elemento comum ao conjunto dos países árabes. Uma taxa de desemprego elevada e uma desigualdade social que, se bem que nesse momento não é grande, ela é crescente. E, por fim, um processo de politização de longo prazo do mundo árabe, que tem a ver especialmente com as relações da Guerra Fria e da presença dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos europeus na região, com grandes e claras alianças com aqueles governantes que estão ali. Ou seja, quem foi para as ruas na Tunísia, no Egito, na Síria, tem claro uma série de coisas. Em primeiro lugar, que é necessária democracia para se mudar de vida. Em segundo lugar, que é necessário mudar de vida. É necessário melhorar a qualidade de vida dos povos árabes, especialmente porque eles olham para a Europa e se dão conta de que existe um abismo entre o mundo árabe e a Europa. Em terceiro lugar, as manifestações são preponderantemente dos jovens, o que indica uma tomada de consciência dessa conjuntura dos seus países por esses jovens. Agora, existe um elemento muito importante aqui, que é o seguinte: esse processo todo, ele envolve mecanismos nacionais e mecanismos internacionais. Ou seja, as revoltas populares no mundo árabe, elas estão preocupadas com a sua situação nacional. Os tunisianos resolveram o problema da Tunísia. Os egípcios resolveram o problema do Egito. A Líbia resolveu o problema da Líbia. O problema é que, em função do fato de que essa região concentra, em grande medida, um produto que é chave da economia mundial, os olhos do mundo, especialmente dos países ocidentais, estão colocados sobre essa região. E aí o que acontece? A intervenção dos países centrais do capitalismo sobre a região tende a tornar ainda mais complexo esse processo.
exemplo, não foi só na Líbia que houve repressão violenta contra as manifestações. Na Síria também houve, no Bahrein também houve, no Iêmen também houve. Entretanto, os Estados Unidos e a Europa Ocidental decidiram intervir apenas na Líbia. Então o que acontece? Do meu ponto de vista, essa intervenção ela não é nem legal, nem legítima, nem desejável. No seguinte sentido, que para que ela seja legal, legítima e desejável, ela tem que se aplicar ao conjunto das situações parecidas com o processo líbio que existe no Oriente Médio. Por exemplo, nunca houve uma intervenção ocidental contra as atrocidades cometidas pelo Estado de Israel contra os palestinos. Nunca. Ao contrário, todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenando as ações do Estado de Israel contra os palestinos foram ignoradas pelo Estado de Israel e não contaram com o apoio dos Estados Unidos. Então, me parece que o povo líbio, sim, precisa ser defendido de Gaddafi. Mas nem todo o povo líbio está contra Gaddafi. Senão, a derrubada do Gaddafi teria sido muito mais fácil como foi no Egito. Agora, é necessário que para que essa intervenção ganhe legitimidade, os seus princípios de intervenção eles sejam estendidos ao conjunto das situações em que se aplica. E eu repito, por exemplo, Israel. Todo esse processo agora, ele, de alguma maneira, começa a se resolver, eu acho, também com a morte do Bin Laden. Por quê? Porque o Bin Laden, ele representava aquilo que para o Ocidente era o grande motivo, né, do anti-islamismo, ou seja, a identificação entre terrorismo, islã e panarabismo. O que as revoltas estão demonstrando? As revoltas, elas não são revoltas pró-fundamentalismo, elas não são revoltas pró-jihad, elas não são revoltas pró-organizações terroristas, não, elas são revoltas democráticas. E o grande problema do mundo ocidental é que ele não sabe, afinal de contas, com quem que ele vai negociar no próximo período. Por exemplo, num país absolutamente autocrático como é a Arábia Saudita, está ótimo, não tem problema. Existe lá um monarca absolutista com quem os Estados Unidos têm uma ótima relação, não faz muita diferença se aquilo é uma democracia ou não é, e tudo bem. Então o que acontece? O que está acontecendo nesse momento no mundo árabe gera instabilidade para os países do centro do capitalismo, aponta para um processo de democratização no interior do mundo árabe, que, na minha opinião, contribui para a gente começar a construir uma alternativa em termos de mundo, uma possibilidade da gente construir relações internacionais, relações econômicas, que não vão estar dominadas a partir de uma ótica unilateral, polar, como tem sido até agora. Era isso.